Graça e paz, amada igreja. Amém. Sejam todos bem-vindos ao culto de cura e libertação. Aleluia. Meu nome é Elivando, eu sou servo na casa do Senhor e vou compartilhar uma palavra de oferta hoje com os amados. Amém. Abram a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas 5. Enquanto vocês abrem a sua Bíblia, eu vou estar orando. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui reunidos para buscar a Tua presença, para aprender mais do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que se esvazie tudo do Elivando, mas fique somente aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, somente aquilo, Pai, que o Senhor me deu discernimento, entendimento sobre a Tua palavra, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse a Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. E levando barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória Amém? a Deus. Amém. Amados, eu já estava meditando nesse texto, e aí eu vi a palavra de oferta da irmã Dani, na hora que ela falou, usou também essa referência, e eu falei: é do Senhor mesmo. Amados, eu tirei três pontos sobre essa passagem, sobre essa palavra. Primeiro, quem está te dando a direção? No versículo 4, Jesus diz a Simão: faze-te a alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Quem está te dando a direção? Às vezes o Senhor nos dá uma direção e nós vamos contra. Pensamos que se formos ao contrário será melhor, porque enxergamos com os nossos olhos e o nosso entendimento. Mas se Deus, o Todo-Poderoso, nos mostra o caminho, por que duvidamos ou achamos às vezes que somos mais inteligentes que Deus? Por que nós vamos contra? Amados, eu orando sobre essa questão de ouvir a direção de Deus e ir contra. Muitas vezes Deus tem falado no nosso coração para a gente, para a direita, e a gente acaba, nos meus olhos, não, se eu for por aqui vai ser melhor. Eu estou enxergando um caminho largo aqui, bonito, eu consigo passar. Mas aquele que o Senhor me mostrou, ele é estreito. E o que acontece? Quando nós não ouvimos a direção, nós acabamos entrando no segundo tópico, que é a obediência. Mas quando nós entramos por outro caminho, amados, 100% das vezes, Deus ele está conosco, mas nós vamos pagar o preço. Nós vamos colher por nós não ouvirmos a direção do Senhor. Porque é muito fácil, aos meus olhos, achar que tudo, porque o mundo ele oferece as delícias do mundo, as facilidades. Mas o Senhor já nos ensina que no mundo teremos aflições, que não vai ser fácil.
por exemplo, são todos apóstolos, as mortes deles não foram algo normal. Esse é o caminho de quem resolve ouvir ao Senhor e seguir. Não é fácil, temos luta todos os dias. Porém, o Senhor está conosco todos os dias. Aleluia. Dias bons, os dias maus, os dias ruins. Amém. E os dias bons. Segundo ponto é a obediência, amados. Estamos obedecendo quem nos dá a direção? No versículo 5, Simão diz que sobre a sua palavra lançaremos as redes. E quando jogaram, pegaram muitos peixes, tanto que chamaram o barco próximo para ajudar, mas mesmo assim quase foram a pique com tanto peixe. A obediência gera bênçãos sem medidas. Às vezes estamos ouvindo a direção, porém não estamos obedecendo de como ele diz, de como é que deve ser. Às vezes escutamos, vai para a direita e vamos para a esquerda. Faça isso e fazemos outra coisa. E é sobre essa questão da obediência vem o quê? Ele falou assim, lança suas redes. Quantas vezes Deus já te deu a direção, você, opa, estou indo. Aí ele fala, lança a rede. Dani, vai fazer bolo. Não, eu vou fazer espetinho. Foi para o caminho, só que não obedeceu. Ademilson, vai para a direita. O Ademilson, não, vou jogar aqui para o lado da esquerda. Às vezes a gente, amados, a gente está até indo na direção que Deus nos manda. Mas ouvir e entender, questão de obediência, ele fala bem assim, ó, lança agora. Porque, como foi lido aqui, eles pescaram a noite toda. Eles eram pescadores profissionais, eles sabiam que à noite eles conseguiriam pegar peixe. De dia não. Porque se houvesse uma grande possibilidade de dia, o que aconteceria? Eles estariam pescando de dia. Não. Estavam todos cansados, já lavaram a sua rede para ir embora, doidos para chegar em casa, dormir, descansar, rever a família. Mas decidiram ouvir ao Senhor. Primeiramente a direção, levou o barco a alto mar. E a obediência foi, lance as suas redes. E ele, segundo a palavra do Senhor, essa é a obediência, amados. Muitas vezes nós não temos obedecido o que Deus tem nos mandado fazer. Posso até estar andando no caminho, na direção, mas relutante em obedecer. Quando ele fala assim, lança as suas redes, o Senhor já pesquei a noite toda. E muitas vezes, amados, em várias situações da nossa vida, nós temos feito a mesma coisa. Nós estamos na direção, porém não estamos obedecendo aquilo que Ele nos dá como uma... não só direção, algo assim, faça isso. Eles foram para o mar, porém se eles não jogassem a rede quando Jesus lhe ordenou, com certeza não haveria aquela pesca maravilhosa, porque eles resolveram obedecer. E muitas vezes, amados, nós temos deixado de obedecer à voz do Senhor do que é para se fazer. Terceiro, quem está sendo beneficiado com a vossa pesca? No versículo 6 e 7 diz que tiraram uma grande quantidade de peixes e chamaram os companheiros para ajudar. Eles estavam em outro barco e encheram ambos os barcos de maneira que quase foram a pique. Olha como Deus abençoa quando você ouve a direção e obedece. Mais uma pergunta: quando a sua rede está cheia, você tem chamado aos seus companheiros para tirar os peixes e encher o seu barco e o dele? Ou você tem tirado sozinho e não tem enchido o barco do seu próximo? Como você tem se comportado diante da pesca que o Senhor tem lhe proporcionado? Muitas vezes, amados, temos sido desleixados com as coisas do Senhor. Não temos ouvido Ele nos dar uma direção. Sobre essa questão de chamar o seu companheiro. Quantas vezes aqui eu creio em nome de Jesus que todos os meses faz uma pesca maravilhosa. O Senhor superabundo, o Senhor dá mais do que aquilo que você enxerga que você é capaz de fazer. Todos. Mas a pergunta é, você tem feito igual Simão? Chamado o seu companheiro, o seu próximo, o seu irmão para desfrutar, na verdade, das bênçãos da pesca maravilhosa? Olha quanta
quanto foi a bênção tão grande de Simão, porque ele precisou de 2 barcos, e mesmo assim, quase não deram conta de tirar todos os peixes. E você, quando Deus está te dando essa pesca maravilhosa, o que você tem feito? Você tem tentado tirar sozinho? Você tem ajudado ao seu próximo? Você tem ajudado a obra do Senhor? Temos sido negligentes ao não obedecer a sua direção de como fazer, porque tivemos uma noite ruim, sem resultado, como Simão, que não tinha pescado nada durante a noite. Às vezes estamos cansados, e o melhor que enxergamos é ir e descansar, pois fiz a minha obrigação e tenho que ir para casa. Porém, o Senhor te chama e te dá uma direção e uma ordem, e se você ouvi-lo, Ele fará tudo acontecer. Ele que faz o milagre. Mas para vivermos o milagre, temos que ir contra o nosso querer. Confie nele e o resto Ele o fará. Que você possa levar seu barco a alto mar, sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, lançar as suas redes e chamar os próximos para te ajudar na retirada da pesca que o Senhor Jesus Cristo tem para você. Amados, que nós possamos entender que quando o Senhor nos dá a direção e nós obedecemos Ele, nós lançamos as nossas redes, que nós possamos enxergar o nosso próximo também. Amém. Porque o Senhor não fez todos aqueles peixes ser pego naquela rede, porque Ele sabia que Simão, por si só, pelo coração que ele tinha, ele chamou os seus companheiros para ajudar, vamos se dizer, na bonança. Amém. Porque é muito fácil você compartilhar os momentos difíceis, mas na bonança, às vezes você acaba esquecendo até quem te ajudou. E ele não. E ele chamou. E eu meditando no Senhor, eu falei: Senhor, obrigado, porque é tão difícil, amados, na sua bonança, como a Márcia ministrou sexta passada, quando você está por cima, quando você está bem, você lembrar do Senhor. É igual vir no culto de sexta. É quando algum parente meu está doente, alguém está passando por uma enfermidade, eu estou precisando de uma cura, de uma libertação, a gente consegue vir no culto. Mas aí quando o Senhor opera o milagre, nós esquecemos de chamar. Mas, amados, eu quero que vocês entendam o que o Senhor falou comigo. Amém. Que quando as redes estiverem cheias, é para você chamar o teu próximo, para ajudar você na retirada da pesca maravilhosa que o Senhor tem preparado para cada um aqui nesta noite. Aleluia. Amados, atrás da cadeira tem um QR Code, aqui também temos a caixinha. Eu quero orar pelos dízimos, pelas suas ofertas. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu vir aqui na presença do Senhor e falar daquilo que o Senhor ministrou em meu coração, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que multiplique a 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100 na vida dos Teus filhos que dizimam, que ofertam. Pai, que possamos sair daqui hoje para ouvir a direção do Senhor, obedecer a instrução do Senhor e podemos retirar as nossas redes com a pesca maravilhosa que somente o Senhor é aquele Deus que pode fazer o milagre. É o que eu declaro e peço ao Senhor sobre a vida de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.